Oi, bom dia, bem-vindo ao Bistock Português. Hoje recebo a presença da Ana Machado, Ana Souza Machado. Ela vai falar sobre o retorno dos eventos, aí no Brasil. E nada, temos novidade. Bom dia, Ana, tudo Bom bem? dia, tudo jóia? Caí aqui um pouquinho antes de entrar, mas acontece. Então, hoje você traz um tema interessante e cheio de ilusão, né? A gente está aí na expectativa para voltar aos eventos e muito esperançosos, né? Sim, sim, a gente está com uma expectativa muito positiva, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que ser positivo, né, e acreditar que tudo vai ficar bem, a gente também não pode deixar que o nosso otimismo ultrapasse as nossas medidas de segurança, né? Pois é, né? E quando está, como se diz, está programado para começar aí a volta dos eventos, apesar dessa loucura. Sim, sim. Vários estados, como o Brasil ele é muito grande, né? Então, cada estado está construindo as suas ações mais direcionadas para essa retomada. Mas a gente sabe que São Paulo é o coração do país, né? Ou seja, tudo pulsa através de lá e tudo vai caminhando através de lá. São Paulo já tem já data para as atividades se retomarem, né? A partir do dia 18 de agosto, né, as atividades vão voltar à ação, então desde pequenos e médios eventos, então até algumas feiras já estão marcadas até o final do ano, mas tudo com uma ação de protocolos, né? Não dá para ser feito de qualquer forma, né? A gente sempre, eu gosto sempre de lembrar, até mesmo quando os meus clientes me procuram em relação para Ana, como que está a situação dos eventos? Eu falo, olha, temos que lembrar um ponto bem interessante. Aquele valor que a gente aplicava em 2019, hoje vai estar um pouco mais diferente, porque hoje entrou necessidades, pontos extremamente importantes dentro do evento, que é a parte dos protocolos de saúde. Então, isso é algo que, na verdade, para que qualquer evento seja realizado, ele precisa, isso tem que estar no topo, né? Então, assim, desde um evento muito grande, no qual você vai ter mais de 1.000 pessoas ali concentradas, esses protocolos eles têm que se tornar cada vez mais refinados e mais precisos para a segurança do evento, né? Mas, assim, eu percebo que o brasileiro ele vê muito o que acontece fora do país, né? A gente observa muito o que está acontecendo lá fora e tenta trazer para cá o como está caminhando. Então, eu vejo assim, muitos países já estão retomando, já estão fazendo novos, né? Eu sei que, se não me engano, acho que Madrid vai liberar 40% para os jogos, né? As atividades esportivas dentro dos estádios. Então, o que eles percebem? Nossa, se lá já está, né? Lá onde a pandemia chegou primeiro, a coisa já está liberando, já está, então vamos liberar também, né? Vamos trazer as coisas, vamos voltar, né? Rio de Janeiro, pelo menos até segunda-feira passada, estava já com o carnaval e o ano Uau! novo já preparado, já todo esquema sendo já organizado. Só que parece que no começo dessa semana eu vi uma nota ali muito rapidamente dizendo que houve um aumento de casos da Delta no Rio de Janeiro, e aí parece que eles estão revendo todo esse processo. Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos que ser muito otimistas, a gente também não, a gente tem que ser realista, sabendo que a gente está ainda dentro de um processo pandêmico, né? E que tudo pode mudar, né? A gente não quer, né? A gente não quer, a gente quer voltar, né, a se socializar, a gente quer voltar a aglomerar, mas a gente tem que ter essa sabedoria, eu sempre falo isso no podcast. Gente, a gente precisa ter a sabedoria de entender a, o vírus ainda está aí, as mutações ainda estão acontecendo. Então, assim, tudo que a gente alcançou até agora, a gente não pode perder. Então tem que ter esse equilíbrio aí. Né? Escutando você falar aí do que vem aqui, por exemplo, nós aqui na Espanha,
temos várias expectativas, né? Que, na verdade, nenhuma funcionaram. Nós tínhamos muita coisa, né? De que vai ter um evento em tal lugar, em Barcelona, em Madrid, e, de repente, nada. Ou em outra parte da Europa, na Alemanha, por exemplo, Inglaterra, e, afinal, repensamos, por dizer assim, né? E vemos que ainda não é o momento. Então, assim, sobre o evento de Madrid, vamos ver, porque aqui é assim, mudamos o boletim, por dizer assim, né, de informação diariamente. Amanhã tem um evento, eu digo isso pela manhã, pela tarde eu digo, já cancelou o evento. Então, assim, a gente vê isso diariamente, nessa contradição. Por quê? Porque ainda somos um barquinho navegando no mar, né, do coronavírus, por dizer assim. Na verdade, ninguém sabe nada, por exemplo, concretamente, verdade? Porque, por exemplo, com agora os vírus que estão surgindo, né, a partir do coronavírus, temos a Índia, temos não sei de onde, e sempre vão aparecendo novos. Então, assim, eu penso que falar de uma realidade exata ou do que vemos fora do Brasil pode ser notícias muito vaga. Porque, por exemplo, desde aqui, eu felicito os brasileiros por ter essa energia positiva, por ser, e nós notamos a diferença de que o brasileiro vai, faz e acontece, e eu penso que o nosso povo brasileiro se move por fé, e a fé é capaz de mover montanhas, verdade? E nós daqui, Espanha ou Europa, nos movemos pelo que vemos. Então, assim, essa motivação, essa alegria, ontem eu li uma notícia no Brasil, né, de uma fonte importante, era uma pesquisa de uma empresa, que eu não me lembro agora o nome, que há perspectiva de voltar, né, e eles estão muito otimistas. Então, isso é maravilhoso, mas desde nós aqui não temos nenhuma perspectiva para voltar. E sim, dizemos pela manhã vai ter um evento e pela tarde não vai ter. Dizemos, o evento do carnaval, vai ter, depois já não. Pode, e é assim, pela manhã as notícias, Espanha liberou para os turistas podem entrar da França, da Alemanha, está liberado. No final do dia, Espanha fechou tudo, não está liberado. Então, assim, eu acho assim, que eu costumo dizer, metaforicamente, somos um barquinho, né, no meio do oceano, que não sabemos para onde ir. E o coronavírus é o oceano, não saber, que nos conduz, porque, na verdade, estamos perdidos, verdade? Sim, eu vejo por isso, né? Como eu faço o processo de curadoria do podcast do EventsCast, então, assim, eu tenho que estar sempre lendo. Então, é muito engraçado, porque, assim, em uma semana, você vê notícias super positivas, na outra semana, você já vê que existem alguns pontos sendo colocados. Mas uma coisa que eu acho que talvez seria uma grande saída para o setor é realmente focar nos eventos testes, né? Ou seja, eu acho que isso é uma forma de blindar a proliferação de qualquer cepa dentro de um evento e você continuar podendo fazer os eventos presenciais, né? Focando sempre nas ações híbridas, porque eu acho que é uma ação que é interessante, e realmente a gente retomar o evento, não com aquela expectativa que nós vamos voltar. Eu já vi notícias dizendo que a gente vai voltar até no final desse ano, a gente volta ao início das expectativas de 2019. Eu acho isso, assim, algo assim... impossível, né? É surreal. É meio que surreal, porque, assim, como você mesmo disse, o coronavírus é o oceano, nós estamos navegando nele, é ele que dita as regras, né? Ou seja, os Estados Unidos, se a gente parar para pensar, os Estados Unidos foram os que correram na frente para vacinar, né? E depois teve mudança de presidente, aí a vacinação se tornou algo muito mais. Hoje tem vacina para tudo que é lado, você pode escolher. Eu já participei, tem grupos de brasileiros que moram nos Estados Unidos e que falam que a cada 800 metros você tem um ponto de vacinação
da vacina que você achar mais interessante, então você pode escolher, você vai para um lado, seja, é tudo em abundância, e mesmo assim eles não alcançaram a meta deles. Né? E mesmo assim, existem, além da a variante Delta, tem uma outra variante que foi nasceu lá nos Estados Unidos, que é, se não me engano, chama Lota, que também está assustando eles. Então, assim, se você para e pensa, vê uma situação dessa, você vê que a gente não está 100% seguro. E se a gente não está 100% seguro, a gente tem que criar nossas expectativas de forma um pouco mais moderadas. Né? E dentro de e criar ações muito reais, próximo daquilo que a gente possa executar. Hoje, quando algum cliente meu vem me falar sobre eventos presenciais, eu falo para ele, olha, aquele valor que eu tinha para você em 2019, hoje ele está obsoleto. Ele está obsoleto por quê? Porque, primeiro, porque eu não tinha dentro da minha conta protocolos de segurança, de saúde. Eu não tinha esses protocolos. Então, você tem que incluir ali dentro de um evento, vamos botar um evento gigante aí, de uma feira para mais de 1.000 pessoas, você vai ter que colocar filtros térmicos, você vai ter que colocar tapetes higiênicos, fora os totens, fora pessoas para que possam captar a temperatura, né? Ou se você não quiser captar a temperatura manualmente, você vai ter que colocar aqueles bancos de térmicos, né, dentro de todo o espaço. Quanto que isso custa na ponta do lápis? Então, não é qualquer evento que vai conseguir se manter. Né? Eu acho que esse é um grande ponto que muitas vezes eu percebo dentro das comunicações do otimismo, que eles não colocam essa observação. Olha, existe um custo que a gente não tinha, e agora a gente tem. Né? Como que esse custo vai ser diluído? Será que todos os patrocinadores estão disponíveis a correr o risco de ter o seu nomezinho lá dentro do evento e dizer assim, Deus o livre, né? Acontece alguma coisa de ter uma doença em massa? Será que vai ficar legal para o patrocinador ele ter o nome dele vinculado àquilo? Então, eu acho que são questões que, apesar de eu ser assessor de eventos, eu também sentir o impacto de não poder fazer evento presencial, são questões que eu realmente ponho na ponta do lápis o quanto que esse risco vale a pena. Né? Não só para mim, como dona da empresa, como organizadora, desenvolvedora de projetos, mas como também para o patrocinador. Porque quando tiver que manchar, vai manchar todo mundo. Alguém vai pagar a conta maior, mas todo mundo vai levar um respingo também. Então, eu penso, sim, que a gente tem que achar soluções, sim, para a retomada dos eventos. Eu sou super a favor de eventos, os chamados eventos bolhas, né, que são somente para vacinados. Eu acho que isso é uma ação que ajuda muito você ter um evento bastante seguro, mas com quantidade de pessoas moderadas, focando sempre no evento online, né, com um braço aí da produção daquele evento, assim, transformando ele num evento híbrido, então, ou seja, a pessoa pode acessar da casa dela, ela pode acessar do trabalho, e aquele que tiver mais coragem de ir no evento presencial, ele vai. Então, eu acho que a retomada dos eventos, apesar de eu acreditar muito que a gente precisa retomar, eu acho que a gente o Brasil está sendo otimista demais. Quando eu vi a notícia do Rio de Janeiro, né, nós já estamos com o carnaval e já estamos com o ano novo preparado, eu falei, meu Deus, o Brasil está em que planeta, né? Assim, não, Carnaval de 2020. Você lembra do Rio de Janeiro? Estava sim, surgindo, né? O coronavírus estava surgindo. Eu me lembro que eu fui a felizarda, por dizer assim, né? Em contrair o coronavírus justo em fevereiro, época do carnaval, aqui na minha cidade, Tenerife, é a segunda cidade, por dizer assim, com tema de carnaval. sim. E eu estava com coronavírus, onde o coronavírus ainda, creio que não tinha nem chegado em Espanha. Eu não sei como eu consegui ser contaminada por isso. E eu via no Rio de Janeiro o carnaval e não falava do tema. Não. E de repente, bum! Né? De Não, repente... aqui a gente tem plena e total certeza que a disseminação maior foi durante o carnaval, porque nós somos um país que estava com as portas abertas. Então, todos os outros turistas de outros países que
que tiveram contato no aeroporto com outros que poderiam já estar contaminados, isso foi digamos assim, foi uma facilidade para o vírus entrar dentro do país de forma muito mais tranquila. Então, eu acho que, como eu sempre volto a falar, a nossa realidade no Brasil ela é uma, né? Eu lembro que quando o pessoal comparava muito como o vírus estava se comportando dentro da Europa, e como ele estava se comportando aqui, né, a rapidez que ele estava, né, causando, eu pensava assim, nossa, no Brasil é algo um pouco mais complicado, porque o Brasil é muito grande. Nós não vamos ter uma onda. Nós, dentro de uma onda, nós vamos ter pequenas ondas, porque o Brasil é muito grande. Então, ele vai, talvez o impacto maior vai ser Rio e São Paulo, e depois ele vai pegando os outros estados. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, e aí a hora que eu penso, né? Nós estamos numa queda livre de casos no país. Isso é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, em novembro do ano passado, a gente também teve essa queda, né? Não tão acentuada como a gente está tendo agora, por conta da vacinação, mas a gente teve essa queda. E aí, de repente, veio a Delta, né? Quer dizer, veio a Delta, não, veio de Manaus, a Gama, que é a de Manaus, e simplesmente Nossa, foi assim um terror. Então, aquilo que a gente meu Deus. viu na Europa, viu em outros lugares, que eram regiões pequenas, a gente viu aqui dentro do nosso estado, né? Viu dentro do nosso país. Então, assim, ao mesmo tempo, nossa, a gente não sabia. Claro que a gente sabia que isso poderia acontecer. Quem não pensou que isso poderia acontecer estava em um outro planeta, porque a diferença é que nós temos um efeito um pouco mais lento pelo tamanho do nosso país. E aí a hora que eu me pergunto, né, será que essa abertura, né, calorosa do brasileiro, né, vamos retomar e vamos fazer isso, o quanto isso vai impactar no Sim. resultado final? Né? Será que tudo que a gente alcançou até agora, de desenvolvimento, né, de ações, será que a gente vai perder? Então, eu sou um pouco mais cautelosa, né? Então, assim, eu sempre me pergunto isso, né? O quanto isso vai nos custar a longo prazo. Porque a curto prazo é ótimo. Você começa as atividades, os patrocinadores começam a se animar, e aí, né, você começa, a roda começa a girar e você começa a sobreviver de novo. Mas e a longo prazo? Né? Esse é longo prazo que me assusta um pouco. Né? Será que realmente a gente consegue manter isso de forma sustentável? Ou vai chegar em novembro, a gente vai estar com as portas abertas, outubro, dezembro, carnaval, quando chegar em março, nós vamos ter que fechar tudo de novo. Imagina, né? Pois então, é um pouco a gente tem que pensar um pouco, né? Otimista, claro, somos otimistas. Eu desde aqui estou torcendo aí para o novo brasileiro, acompanhei o que passou em Manaus, acompanhei o que passou no Brasil, e aí fica aquela mente de brasileiro, né? Porque o fato de eu estar aqui há 13 anos, eu sou 100% brasileira, a minha mente está aqui, né? E aí chegou em Manaus, eu sou de Manaus, e vi aquela loucura, e eu pensava, mas sabe o quê? É que no Brasil essas doenças não chegam. O Brasil, não é verdade? A gente vê o ebola, a gente vê a gripe suína, um montão de gripe, a cólera que chegou e o Brasil eliminou rapidinho. Então, a gente tem essa mentalidade, né? E como eu vi todo mundo no carnaval, eu estava praticamente morrendo, porque nossa, foi horrível. Então, assim, por isso que eu digo que eu fui felizarda a primeira a pegar o coronavírus, por quê? Porque psicologicamente eu estava preparada. Agora, imagina se eu estou com esse medo que eu perdi pessoas que eu conheço, eu perdi amigos, né? Já tenho medo e psicologicamente a gente já fica debilitado, a Já gente já fica fica, mais abalado. não é verdade? Fica mais abalado. Então, assim, então eu digo, por isso que eu digo que eu fui felizarda em ser uma das primeiras a se contrair contraiu o vírus, porque eu não tive que passar pelo medo, né? Eu nem sabia o que era, eu só assim que eu ia, sei que estava perdendo a minha vida. E aí eu vi o carnaval, né? E aqui é carnaval também, nossa, e eu morrendo em casa, eu creio que de verdade fomos um dos primeiros. Eu vi o Brasil, eu digo, nossa, não, no Brasil não vai chegar isso não, Não porque vai não, chegar. não, o povo é forte, ali isso não, não. E de repente, quando eu cheguei em Manaus, que é minha cidade, né? Eu sou de Manaus, e de repente
no mundo inteiro as notícias. Nós, desde a TV alemã, né, toda a Sim, Europa, a Espanha, todos os canais mundial focado em Manaus, e aí tu diz, meu Deus, isso é sério. E aí te toca de verdade, né? Porque até quando tu diz, meu país está protegido, e eu tinha sim. essa coisa, sabe? Dizer, não, ali eles tomam vacina, tomam remédio, eles se curam. Não, e de repente tu vê multidão, né? E aí tu diz, nossa, isso é mais sério do que tu pensa. E tu se coloca no lugar dele, do país, né? Das pessoas. E foi justo aí quando a gente criou Bistalk. Porque eu disse, não, tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa. Algo eu tenho que fazer. Temos que fazer alguma coisa. E aí foi quando surgiu Bistalk, que agora eu quero que você fale um pouco de você, né, e da Mineira, e que comente é isso, você é nossa convidada especial, né, nossa colaboradora. Semana passada foi o último Bistalk com Kelly, ela se despediu, a gente vai voltar com o projeto, né, juntas, estamos aí nos preparando, e agora você começa com a gente. Eu desde já estou muito feliz de você ter aceitado começar esse seguir, né, dar seguimento a isso e nossa, assim como o Kelly, que era profissional dos eventos, né, é formada em evento, professora, então tem toda a história de eventos, então é bom você tratar com profissionais, né, da área, é muito mais fácil. E aí vem você, outro especialista em eventos. Digo, meu Deus do céu, são uma benção. Então, bem-vindo ao Talk Português, minha Ai, colaboradora e host, né? Moderadora, e começamos hoje. eu fiquei muito feliz, eu adorei quando a Kelly, eu não conhecia a Kelly, não conhecia você, né? E quando a Kelly me entrou em contato comigo, eu fiquei super feliz, porque, assim, é algo que o evento sempre esteve na minha vida, né? Como eu disse, mais ou menos uns 10 anos já isso aí, entre hotel e trabalhando sozinha como eventos. Então, assim, é algo que eu gosto, que eu aprendi, a gente sofreu agora com a pandemia, mas é algo que eu acredito muito, né? Essa criação de se comunicar com o outro, de entregar, de desenvolver projetos bacanas, isso é uma coisa que me move. E quando a Kelly me chamou para participar como entrevistada, eu falei, gente, que top! Depois, quando ela veio falar, ai, Ana, estou saindo do Bistalk, mas eu queria que você participasse, tomasse o meu lugar, porque foi meio que unânime, todo mundo pensou em você. Eu falei, nossa! Então eu fiquei mais feliz ainda, porque eu adoro contribuir, né? E assim, você pode ter certeza que eu vou me doar bastante para que o canal cresça mais ainda, que a gente possa trazer várias pessoas interessantes, alegres, conteúdos bacanas, porque eu acredito que é assim que a gente vai conseguir superar todos os processos. É trocando mesmo informação, trocando conteúdo, trocando ações direcionadas. Aí sim, eu acho que a gente vai conseguir avançar nesse processo de retomada, literalmente, do setor. E eu É fico muito verdade. feliz. Ai, obrigada. E como você disse, o híbrido veio para ficar, né? A gente Eu não tenho pensa, dúvida. Eu não tenho dúvida. veio para Eu ficar, acho né? que o que todo mundo tinha de dificuldade antigamente, de que, ai, talvez, não, vou assistir um evento online, que coisa estranha, como assistir televisão. Nossa, mas é algo estático. A pandemia mostrou que não é estático. A gente tem N coisas para fazer dentro de um universo online, várias entregas magníficas que a gente pode fazer. Basta você ter criatividade, né? E tá aberto a trazer coisas novas. Então, se um híbrido, eu falo, o céu é o limite. Se duvidar, nem o céu, né? O universo é o limite. Porque você pode fazer muitas coisas. E eu acredito muito nessa ação tecnológica de você estar remoto, né? Nós estamos remotamente, né? Talvez 100%. se não fosse, se não fosse esse processo todo, talvez a gente nunca se conhecesse. Então, eu sou super a favor e acredito e defendo, né, que os eventos online e os híbridos, eles vieram para ficar, e o que eu puder fazer para que isso seja cada vez mais, né,
difundido, vou fazer. Pois é, né? E quando a gente teve a nossa primeira conversa, foi isso, né? Essa sinergia que a gente teve. Então, aí eu pensei, né? E Kelly já estava se preparando para sair, mas eu não comentei nada com a Kelly. Não sei, telepaticamente, ela conectou com essa ideia. Disse, Rosa, o que você acha da Ana? E até porque eu nem queria que ela saísse, né? A Ana Machado. Eu digo, nossa, eu pensei o mesmo, só não quis te dizer, porque já ia encontrar ela. Tu quer que eu fale? Eu, claro, claro que sim. Fala com ela, e aí nada. O Bistalk, como você falou, segue essa linha, né? A importância de nós levar informação para as pessoas, e uma informação não um nível como eu sou a profissional e estou aqui, e tu é o ouvinte, eu sou a esperta. Não, a gente quer levar uma conversa natural que as pessoas possam entender o que a gente está falando. Exato. E que sinta esse calor humano. Por quê? Porque antes eu podia ser a profissional que estou aqui, a co-fundadora de Bistec, e estou aqui, não passava nada, porque eu tinha um contato humano, eu tinha aquela conversa, né? Hoje não, hoje, se eu não demonstro o meu lado humano por aqui, não tenho como chegar nas pessoas. Exato. Porque talvez essas pessoas eu nunca veja elas. Né? Talvez eu nunca tenha um contato pessoalmente com elas, mas elas vão sentir que, ainda que eu esteja aqui do outro lado, ela pode contar com o lado humano, do que eu estou falando, não só profissional, mas sim como pessoa, né? Sim. E também uma coisa boa que veio eu creio que para ficar também a nossa mentalidade, né? De colaboração, de entender o outro, né, de se colocar no lugar do outro. De repente, quando nós vemos que os nossos companheiros de eventos estão um pouco perdidos, porque todo mundo ficou perdido, né? Então, rapidinho, você já tem o seu podcast, né? Sim, sim, sim. Aí temos Bistalk, então, agora eu queria que você falasse como fazemos para te encontrar, teus contatos, não, teus contatos, onde podemos nos encontrar a nossa nova colaboradora. Todo mundo pode me encontrar no Instagram, no LinkedIn, né? É só procurar por Ana Souza Machado, que vocês conseguem me achar lá, né? Ou a Mineira, _ Ana Souza Machado. Que também tem página, tem um Instagram específico do A Mineira, né? Que a Mineira, hoje, além de ser uma empresa de eventos, ela também é uma de conteúdo digital. Então, a gente também trabalha nessa parte de conteúdos digitais para empresas que querem ter aí um posicionamento de referência. Então, estamos aí, né? É só entrar em contato, mandar o invite lá que a gente aceita. Pois é, né? E agora, toda quinta-feira, a gente está aqui, Ana vai estar com a gente aqui, né? Vamos estar trazendo profissionais da área do setor de eventos e vamos ver como segue o nosso futuro, desde já desejando, né? Um futuro de esperança. Com certeza. Na verdade, esperança, alegria de que vamos voltar, os eventos vão voltar, claro, com sua particularidade, como dizem, né? Mas, pouco a pouco, conseguimos. Então, até quinta-feira. Muito obrigada, Ana. Prazerzão ter você aqui com a gente. A próxima quinta a gente volta com mais um convidado especial. Com certeza. Tchau.